bom? Eu sou a Mikan com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre o Esquadrão Suicida. Não o Esquadrão Suicida de 2016. Esse que eu vou falar agora é O Esquadrão Suicida. Tem uma diferença no título. E sim, é confuso, mas eu juro que esse é um filme legal. Ele já estreou há um tempinho, mas era nos cinemas. Agora, se tudo der certo, ele sai nos próximos dias aí na HBO Max aqui no Brasil. Então eu decidi lançar esse vídeo aqui pra aproveitar esse lançamento digital e contar o que eu achei, qual é a do filme, por que os títulos são tão parecidos assim, se é um reboot ou não e tudo mais. Mas antes de começar, eu tenho um convite pra vocês, então deixa eu já chamar pro Momento Alura. Porque a Alura, patrocinadora aqui do canal, vai ter uma nova edição da Imersão Dev, que é um evento com 10 aulas online totalmente gratuitas para aprender programação do zero. Isso mesmo, durante a Imersão Dev, que vai rolar entre os dias 13 e 24 de setembro agora, todo dia pela manhã chega um e-mail com os primeiros passos para programar em JavaScript. É o primeiro passo na carreira de tecnologia. A ideia é que você já saia da imersão com seu primeiro portfólio, já que as aulas são bem mão na massa mesmo, tem comunidade no Discord com o apoio dos instrutores e muito mais. E eu vim aqui chamar vocês porque as inscrições só vão até dia 12 agora, então corram. Tem o link pra se inscrever aqui na descrição, e lembrando que esse é um evento grátis mesmo, tá? Não tem pegadinha, 10 aulas grátis pra você começar na programação, não tem que pagar nada. E agora, bora falar do filme. Ok, então o que dizer desse filme? Eu acho que a primeira coisa é realmente diferenciar do Esquadrão Suicida de 2016. Aquele tinha sido dirigido pelo David Ayer, tinha o Jared Leto como Coringa, a Margot Robbie como Arlequina. Mas pera, esse aqui de agora também tem a Margot Robbie como Arlequina. E ele tem o mesmo título, então é um reboot, mas se é reboot tem a mesma atriz? Como que funciona isso? Então, ele não é exatamente um reboot, apesar de parecer por ter o título parecido. Ele não é chamado O Esquadrão Suicida 2, por exemplo, ou Esquadrão Suicida, o inimigo agora é outro, ou algo do tipo, né? Ele leva esse O Esquadrão Suicida na frente, né? Em inglês é The Suicide Squad. E eu lembro que o James Gunn, o diretor que fez esse novo filme, quando ele foi falar, né, quando ele foi apresentar esse filme e tudo mais, ele até falou, ele ressalta, né, o The, sabe? Então é O Esquadrão Suicida. Quando você faz isso, você tá dizendo, esse aqui é o verdadeiro, esse aqui é o que vocês têm que prestar atenção. O outro existe aí. Não sei até que ponto isso é uma escolha interessante na parte de marketing, porque as pessoas podem confundir os filmes, né? Não é todo mundo que tá ligado, aí vai ver, esse filme, será que é uma reprise? Não necessariamente as pessoas vão se ligar que é outro filme e tudo mais. Eu me lembro muito quando a Nintendo lançou o Wii U, que as pessoas ficaram confusas, porque ele veio depois do Wii, que era um dos consoles mais populares aí. Aí tem esse novo... É um console novo? É um acessório? O que é esse aí que tem só uma palavra depois? Então, não sei se foi a melhor escolha, mas de qualquer forma, a escolha de diretor foi a melhor, na minha opinião. O James Gunn é o mesmo diretor dos Guardiões da Galáxia, da Marvel. Ele tinha tido aquela treta que ele foi afastado da Marvel e tudo mais. Nesse meio tempo, a Warner tava pensando aí em como continuar o Esquadrão Suicida de 2016, do David Ayer, que ele foi bastante, vamos dizer assim, polêmico na época. Teve muita gente que não gostou, mas o filme foi relativamente bem, deu o que falar e tudo mais, então estavam pensando em como continuar isso. Eu, Mikan, não gostei do de 2016, achei meio zoado mesmo, e fiquei muito triste na época, inclusive, que eu tava, talvez seja legal e tudo, mas realmente não me ganhou esse filme e tudo mais. Aí sondaram algumas possibilidades de continuação e tudo mais, e acabaram trazendo o James Gunn pra escrever, talvez pra dirigir. No fim das contas, ele escreveu e dirigiu esse filme novo. E eu sou meio suspeita pra falar, eu curto muito os filmes do Guardiões da Galáxia do James Gunn, e eu gosto muito da maior parte do tipo de humor que ele usa, que é um humor absurdo, é tudo absurdo, é tudo escalafobético, são situações aleatórias muitas vezes, que pra mim fazem esses filmes dele brilharem, né? Eu acho que se eu fosse pegar 2 páginas do TV Tropes, que é aquele site que eu gosto de usar pra citar os termos da cultura pop e tal, pra definir o trabalho do James Gunn, eu colocaria 2. Um é a regra da diversão e outro é a regra do legal. Porque o James Gunn, eu acho que ele prioriza muito essas coisas. É óbvio que o filme ele tem uma trama que é conectada e tudo mais, mas o foco, na minha percepção, é você ter uma experiência que vai te fazer gargalhar, que vai te fazer ficar, uau, isso é muito da hora, isso é muito legal. Se você se emocionar em alguns momentos, é um bônus, assim. Eu acho que tem os momentos de emoção, assim como ele coloca no Guardiões da Galáxia 2 e tudo mais. Você tem uns momentos bem emocionantes nesse filme, até mais do que eu imaginaria que ele tivesse. Eu achei que ele ia ser galhofa total, e não é. Tem alguns momentos que eu me emocionei bastante, mas vocês sabem que eu me emociono
muito fácil. Mas o foco aqui vai ser no que é da hora e no que é engraçado. Quando você pega essas regras que o James Gunn segue, junto com personagens que são personagens secundários ou terciários ou quaternários, sei lá, que não são super populares, super conhecidos no fandom em geral, a não ser da galera que é bem dos quadrinhos e tudo mais, e mesmo assim boa parte não é formada por personagens ultra populares, ele tem licença pra brilhar, ele tem licença pra fazer esses personagens passarem por situações ridículas. Quando você tá lidando com esses personagens menores, você não tem coisas que nem o que aconteceu esses tempos agora, que queriam fazer o Batman fazer um negócio aí com a Mulher Gato e não deixaram porque não seria o perfil do Batman fazer isso. Então, não tem esse problema porque não tem o Batman nesse filme. Você tem o Nanaue, que é o Tubarão Rei. Eu amo ele, eu amei por causa desse filme, mas quem se importa com ele? Você tem a Caça-Ratos 2, não é nem o Caça-Ratos 1. Inclusive, isso é abordado no filme. Por que é a Caça-Ratos 2? Você não conseguiu o Caça-Ratos 1? Você tem liberdade pra trabalhar em cima desses personagens. E foi meio que o que aconteceu com James Gunn nos Guardiões da Galáxia também. Óbvio que você tem empresas multimilionárias por trás e elas vão prestar atenção no que você tá fazendo com as marcas delas, né? Porque os personagens são marcas, mas elas podem te dar mais liberdade pra você brincar com isso. Meio que assim, toma aqui esses brinquedinhos, se você estragar, tá bom, vai. Esses aqui a gente não se importa tanto. E quando acontece isso, você coloca na mão de um cara que gosta de fazer esses absurdos, eu acho que dá muito certo. Pelo menos funcionou muito aqui no Esquadrão Suicida. Mas uma coisa que é legal trazer é que ele não necessariamente deixou pra trás tudo que tinha no de 2016. Por isso que eu acho legal falar que não é simplesmente um reboot. Você tem a Arlequina, que é uma das anti-heroínas, /heroínas, /protagonistas, doidinhas preferidas aí desses últimos tempos do cinema da DC. Ela tava tanto no Esquadrão de 2016, quanto no Aves de Rapina, quanto agora. E aí você poderia pensar, ok, o Aves de Rapina, ele tem uma conexão meio leve com o Esquadrão Suicida, tem aí a história da Arlequina continuando, mas é uma coisa meio à parte. Só que esse não. Apesar de você conseguir ver esse filme sem prestar atenção em nada do que rolou no de 2016, se você tiver visto o de 2016, esse aqui também faz sentido, porque você vai ter outras coisas além da Arlequina. Você tem ainda essa estrutura do governo americano que reúne essas equipes de vilões, /supervilões, /presidiários do sistema americano para fazer operações secretas, operações escusas, né, que é o que eles chamam lá de Black Ops, que são essas operações que normalmente não são registradas, porque estão meio que fazendo coisa errada, que não pode aparecer na imprensa. Tudo isso tinha no primeiro filme, era mostrado, eles vão lá recrutar os prisioneiros e falam, se você desobedecer a ordem, tem uma bomba no seu pescoço que a gente pode apertar um botão e vai explodir. Então você tem que seguir, e se você conseguir fazer, a gente reduz sua pena, tem um acordo, não sei o que lá. Isso continua pra esse filme agora. A personagem da Viola Davis, que aparecia como essa chefona no primeiro filme, aparece aqui também. Então você tem essa unidade. Quem viu o filme de 2016 já sabe como funciona, mas eu não acho que você precisa ter visto o de 2016 pra entender o que tá rolando aqui, porque eu acho que ele se explica muito certinho. Ele tem todo esse momento de recrutamento, é bem rápido, é bem tranquilo, e é por isso que eu não considero muito ele uma continuação, assim, muito direta. Pra mim, ele é mais um soft reboot do que qualquer coisa, que é aquele reboot que não é tão reboot assim. Eu podia fazer um ficcionário sobre esses termos, inclusive, né? O que é reboot, soft reboot, remake, todas essas coisas. Vou deixar anotado aqui. De qualquer forma, voltando aqui, eu achei muito interessante o elenco desse filme. A gente tem, além da Viola Davis e da Margot Robbie, que eu já falei, tem o Idris Elba, que tá brilhando muito. Tem uma atriz portuguesa, que é a Daniela Melchior, que faz a Caça-Ratos 2, que tem um papel bem legal nesse filme. Talvez tenha sido uma das minhas personagens preferidas. Tem também a participação da Alice Braga, atriz brasileira. E, gente, tem muitos nomes. Tem a participação do John Cena, que ele é o pacificador. Tem o Peter Capaldi, a voz do Sylvester Stallone, se você estiver vendo a versão legendada, o Nanaue, que é o Tubarão Rei, é dublado pelo Sylvester Stallone. Então, assim, tem muitos outros nomes, eu só quis destacar alguns, mas eu acho que o elenco todo brilhou muito. Foi muito legal se afeiçoar de novo a esses personagens que não são tão conhecidos, né? Óbvio, talvez você seja a pessoa que conhecia já todos esses personagens, mas eu vivo falando aqui no canal e eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu não sou a maior conhecedora de quadrinhos da face da Terra. Tem alguns que eu conheço e a maioria não, então muitos desses personagens eu nunca tinha nem ouvido falar, sabe? O que é o Polka Dot Man? O que é esse cara, sabe? E o próprio filme aborda isso. Tipo,
Polka Dot Man, o homem de poá, né, o homem de bolinha, ele joga bolinha nas pessoas, e meio que sim, sabe? E como eu falei, isso é uma vantagem pro James Gunn, porque ele pode fazer o que quiser com esses personagens, isso é mó legal, né? Se ele quiser matar, se ele quiser ridicularizar, ele pode fazer o que der na telha, mas por outro lado é um desafio muito maior, porque quem vai se afeiçoar por uma menina que controla rato de esgoto, que é a Ratcatcher lá? Quem vai necessariamente se afeiçoar por um tubarão gigante, sabe? São personagens que, pelas pessoas não conhecerem, eu acho que é um desafio muito maior de fazê-las gostarem desses personagens. Só que o James Gunn já mostrou que ele é capaz de fazer isso, a gente tem os filmes dos Guardiões da Galáxia pra provar. E ele conseguiu fazer de novo, num filme que é muito mais violento, porque tem sangue, tem coisas explodindo, é um filme daqueles com a classificação etária mais alta mesmo, mas eu acho que até essa parte da violência é muito menos do que poderia ser, o que é bizarro porque é um filme que tem muitas cenas sangrentas, tá? Mas eu acho que ele não exagera mais do que o necessário pra ser um negócio interessante. Vocês sabem que eu, Mikan, eu sou muito aquela pessoa que vai reclamar quando um filme ou uma série quer ser adultão demais, né? Quando fica botando cenas de sexo ou de sangue meio que só pra mostrar como isso aqui é adulto. Isso é uma coisa que, inclusive, eu reclamava um pouco do Esquadrão Suicida de 2016, que tem uma cena lá do Coringa deitado num círculo de armas. Eu lembro que eu tava vindo com um amigo e a gente, nossa, como ele é mau, hein? Uau, gente! E eu acho que nesse caso aqui, ele usa muita violência sim, então vai ter um momento que as pessoas são partidas ao meio, que elas explodem, tem cenas bem gráficas, mas nunca é demais, na minha opinião. Eu acho que ele não passa do limite. Não que deva existir um limite específico, mas tem um contexto, sabe? Você tem contexto em que você aceita mais violência, menos violência, e eu acho que ele consegue dosar muito bem o tanto de violência que ele usa ali. Ao mesmo tempo, não é um filme que fica tentando pagar de adulto. Ele tem muitos elementos que você até poderia classificar como infantis, vamos dizer assim, que é aquela coisa mais colorida, aquela coisa mais festiva, que também ele já tinha usado muito bem no Guardiões da Galáxia. Eu vou sempre comparar, porque eu acho que é uma dúvida que muitas pessoas têm. Eu sei que esse vídeo tá vindo 30 dias atrasado, todo mundo viu antes, mas eu quis fazer quando lançasse no streaming, então talvez eu esteja falando só coisas atrasadas pra vocês. Mas eu acho muito especial quando um filme que é voltado pra adultos tem uns monstros multicoloridos, quando tem uma cena de luta que é divertida, sabe? Que é uma coisa mais lúdica. Porque um pouco aqui no canal a minha missão é essa, né? De derrubar essas fronteiras aí entre o que é adulto, entre o que é infantil, entre o que é adolescente. Eu tenho um vídeo lá de animação é coisa de criança que eu falo um pouco isso, né? A gente acaba dividindo as coisas de um jeito meio bizarro, a gente não divide muito por temas, a gente divide porque é colorido ou porque é simples, e não necessariamente deveria ser essa a divisão. E eu acho muito legal, então, quando uma obra que é voltada para adultos, ou pelo menos para jovens adultos, ela traz esses elementos mais lúdicos. Já gostei muito quando rolou isso em Aves de Rapina, e eu gostei muito agora. Tem algumas cenas de luta que eu achei bem legais. Esses momentos trazem um humor, uma leveza, que também fazem você se afeiçoar mais aos personagens, então curti bastante. Tudo isso com uma trama que eu achei bem interessante, ela tem muita coisa, assim, acho que muita coisa acontece, ele tem um recurso de flashback que acontece o tempo todo, 8 minutos atrás, tantos dias atrás, mas eu senti que funciona bem, não achei que ficou irritante essa coisa de vai e volta no tempo, eu acho que ficou tranquilo, e tudo isso com uma crítica nada sutil ao governo dos Estados Unidos, que eu acho, inclusive, que com os acontecimentos que rolaram entre o lançamento no cinema e o lançamento agora no streaming, vai pesar muito mais, assim. Eu acho que quem for assistir vai ficar, nossa, é mesmo, vi essas coisas no noticiário esses dias. Então eu acho que no fim das contas o James Gunn deu super certo nesse trabalho. Eu acho que esse filme tem uma coisa especial, eu gostei bastante de ter visto, e eu acho até que superou minhas expectativas. Eu tava meio assim, aí conforme foram saindo os trailers e tal, eu pensei, ok, tem minha atenção, mas ainda com um pezinho atrás, porque eu não gostava do de 2016, mas eu fui de coração aberto, e eu acho que ele ganhou meu coração, que nem os ratinhos da Caça-Ratos. Enfim, agora que saiu no streaming, eu tô feliz que esse filme vai ser mais acessível pra todo mundo. E eu queria saber o que vocês acharam dele, se vocês já assistiram. Se não, quando vocês assistirem, voltem aqui pra comentar o que vocês acharam. Vamos conversar aqui nos comentários. Lembrando que tem o link pra se inscrever na Imersão Dev aqui na descrição, não se esqueçam. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Ai, não devora seus amigos, hein?